presente trabalho é o resultado das pesquisas desenvolvidas na iniciação científica através do projeto Palavra e Democracia, reflexões sobre o sistema democrático ateniense, sob orientação da professora Priscila Gontijo Leite. Tal projeto abarca o plano de trabalho, assembleia, espaço de palavras, uma comparação entre Homero e Aristóteles, que tem por objetivo analisar uma das principais instâncias deliberativas da democracia ateniense, as assembleias. Os objetivos centrais da pesquisa consistiram em analisar uma das principais instâncias políticas do mundo grego, as assembleias, em diferentes contextos no qual a mesma está inserida. Um destes corresponde à época arcaica, através das assembleias homéricas, e o outro à época clássica, por meio das assembleias atenienses entre os séculos V e IV a.C. Além disso, identificar se o funcionamento político e social de Homero, por meio das assembleias, tem ou não semelhanças com a constituição de uma polis democrática, na qual estas assembleias asseguram uma soberania no espaço social ali inserido. Explorar os elementos das assembleias homéricas em comparação às assembleias atenienses, destacando os conceitos de oikos e demos. As principais fontes para o desenvolvimento desse debate foram a Ilíada, de Homero, e a Constituição dos Atenienses de Aristóteles, onde foram levantadas as passagens de assembleias presentes em ambas as obras. Um recorte bibliográfico que permitisse compreender ambos os contextos trabalhados e a inserção das assembleias em seus respectivos espaços. Para isso, foram analisados textos que perpassavam tanto a análise do quadro de produção da narrativa homérica, em conjunto com questões como a de autoria e reprodução, como também foram realizadas leituras acerca do contexto histórico que abarcava a Atenas clássica. Sabe-se que as assembleias, dentro do contexto democrático, constituíam uma das suas principais instâncias políticas, onde alguns autores, como José Ribeiro Ferreira, chegam a pontuar que a Assembleia consagra o coração do sistema democrático ateniense. Aristóteles, em A Constituição dos Atenienses, ao fazer uma longa descrição das instituições políticas de Atenas no século IV a.C., é possível perceber como as assembleias eram relevantes no espaço democrático, no qual demos, ali reunido, decidiam as questões relativas à vida na polis. Tal órgão exercia seu papel tanto por meio da legislação interna, através do controle sobre as finanças do Estado, na decisão de cargos institucionais, como general e parcos, na legislação externa, onde deliberavam questões relacionadas à aliança com outras regiões, na decisão de estabelecer paz ou não em meio à guerra. As assembleias descritas por Homero, por sua vez, já desempenhavam algumas funções deliberativas, sendo possível identificar um princípio organizativo que se assemelha não só às assembleias da democracia ateniense, mas sim que constitui uma característica dessas instâncias de modo geral. As produções homéricas são objetos de discussão até os dias atuais, sendo exploradas temáticas que refletem aspectos fundamentais dentro dos estudos acerca da antiguidade grega. As assembleias homéricas, por exemplo, constituem um importante objeto de análise dentro dos estudos acerca da organização comunitária figurada nos poemas, sendo estas assembleias empregadas no esquema de ambas as narrativas, a Ilíada e a Odisseia, enquanto um importante mecanismo de interação social, utilizado enquanto local de discussões e resolução de conflitos relacionados aos homens e aos deuses. Alguns especialistas, ao refletirem sobre o aspecto comunitário do mundo homérico, evidenciam as limitações dessas instâncias, alegando que as mesmas, em Homero, serviam apenas como meio de consulta pública, cuja participação estaria restrita apenas aos membros pertencentes à aristocracia, como é o caso de Finlay em O Mundo de Ulisses. No entanto, mesmo que o rei sozinho tivesse o poderio de tomar uma decisão sem consultar os demais, o fato de Homero empregar as assembleias na narrativa demonstra uma certa preocupação com a opinião pública, mesmo que esta ainda fosse limitada. Se faz necessário compreender que estas assembleias foram fruto de um longo processo antes de atingir sua organização política clássica, sendo suas funções mudadas ao longo dos séculos. Por fim, conclui-se que, embora a configuração social e as atividades destinadas às assembleias homéricas não sejam equivalentes à organização dessas instâncias na polis democrática, as assembleias, ao incorporarem a transformação da política ateniense, estabelece sua relação com o para o demos sob um diferente eixo. Assim como
toda pesquisa histórica, a temática abordada é fruto de um longo debate e recortes, e à medida em que a leitura das fontes dava prosseguimento, iam surgindo, além de novos questionamentos, outras abordagens ao se trabalhar e formar relações entre Homero e Aristóteles.